natural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde de hoje trata de um problema comum, mas desconhecido de muita gente. O tema é paralisia facial. Vamos conversar sobre o que causa essa doença, diferenciar das sequelas do AVC e falar também de tratamento. A paralisia virou destaque na mídia por causa do jogador de futsal Falcão. A gente ensina alguns exercícios faciais aqui no estúdio. O quanto mais cedo começar o tratamento, mais rápido é possível reverter as sequelas. E vamos falar também que a medicina oriental chinesa é uma aliada de quem sofreu uma paralisia. A gente mostra como a técnica ativa alguns pontos da face e ajuda na recuperação. Tudo isso e muito mais no Vida e Saúde de hoje. A paralisia de Bell é problema pouco conhecido da população. A doença paralisa os movimentos da face e compromete as expressões do paciente. Mas qual a causa dessa paralisia? A gente explica melhor na reportagem. Tido pela crítica como o melhor jogador de futsal do mundo, Falcão deu um susto na torcida brasileira. O atleta sofreu uma paralisia facial periférica durante um jogo contra a Argentina. O jogador ficou com o lado direito do rosto paralisado. Apesar da causa do trauma ainda ser incerta, a mais provável é o estresse. Acredito, né? Um jogador de alto nível, deve ser muito demandado, deve ser altamente competitivo. Isso faz com que a pessoa fique estressada mesmo. Eu acompanhei pela televisão, né? Parece que ficou o olho meio torto, né? A doença não deve ser confundida com a paralisia cerebral central, que é uma consequência do acidente vascular cerebral, o AVC. A paralisia facial periférica impossibilita os movimentos da face e compromete toda a metade do rosto, mas é menos perigosa que a central. Você, por exemplo, tenta assobiar e não consegue. Você, ao querer deglutir o alimento, você percebe que se o alimento caiu para o lado da paralisia, ele não tem a propulsão normal que existe. Aí, esses são os primeiros sinais. E você tenta fechar os olhos e percebe que o olho do lado da paralisia não tem a força adequada para baixar a pálpebra. Segundo o médico, na maioria das vezes o problema é resolvido logo e a paralisia regride ou desaparece completamente. Além do jogador, outros famosos também já tiveram a doença. Algumas pessoas notáveis, como Ayrton Senna. Eu lembro-me que o Ayrton Senna teve uma paralisia facial periférica e ele ficou com uma pequena sequela. Nós notávamos que existia uma assimetria facial nele. Mas essas paralisias regridem totalmente quando tratadas com corticoide e vitamina B1. O médico neurologista também teve a paralisia facial periférica quando era estudante de medicina. Ele atribui a uma otite agravada por um choque térmico. No caso dele, o socorro foi rápido, pelo conhecimento que tinha da doença. Essa condição é uma condição que geralmente regride totalmente. Eu, por exemplo, tive uma, quando eu era estudante de medicina ainda no 3º ano. Tive uma e houve a recuperação total, porque fui tratado de modo adequado, precocemente, de modo que em poucos dias o quadro reverte. Dependendo do tipo, da causa e até da localização da lesão, os médicos podem indicar a reabilitação em clínicas de fisioterapia como essa. Nesse caso, os profissionais trabalham várias técnicas, desde crioterapia, relaxamento e até exercícios de frente ao espelho. A reabilitação, ela tem uma indicação desde casos leves a casos onde há uma lesão completa do par craniano, do nervo facial, certo? De modo que, nas lesões mais leves, a recuperação é rápida, em poucas semanas. Porém, em lesões mais completas e graves,
paciente leva em torno de 6 meses realizando o tratamento e sendo acompanhado pelo médico para realizar exames para acompanhar a evolução dele. A paralisia facial periférica, também conhecida como paralisia de Bell, não é rara na fase adulta, mas pouco se escuta falar sobre esse problema, né? Para evitar confusões, a gente esclarece mais sobre esse diagnóstico com o neurologista Dr. Flávio Leitão, que está aqui com a gente. Tudo bom, doutor Flávio? Tudo bem. Doutor Flávio, o que é que de fato causa essa doença? A gente escutou aí muitas versões, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Do ponto de vista didático, a gente poderia dizer que existem 6 grupos de entidades nosológicas, quer dizer, de doenças, que podem levar ao aparecimento da paralisia facial periférica. Então, o primeiro grupo, constituído por 3 entidades nosológicas, são as doenças infecciosas. Então, você tem, por exemplo, a otite média supurada, a otite crônica supurada, o vírus da AIDS, o mal de Hansen, a hanseníase, a tuberculose, o colesteatoma, tudo isso são processos infecciosos que levam à paralisia facial periférica. Então, nesses casos, você tem que tratar dessa causa, porque ela não vai ficar curada se você não retirar a causa. O segundo grupo é determinado por processos tumorais. Então, tem um tumor do nervo facial, que é chamado de neurinoma, tem um tumor do nervo, do 8º nervo, que é o nervo da audição, que como eles estão juntos, um tumor do nervo auditivo pode levar a um comprometimento facial, então leva a paralisia facial. E tem tumor da parótida, que pode dar isso, e ainda uma carcinomatose, quer dizer, se o indivíduo tem um câncer generalizado e esse câncer se espalha pelas meninges, que são as membranas que cobrem o cérebro, pode levar a um comprometimento do nervo e você tem que resolver tirar essas causas, senão ela não fica boa. Tem, além das causas infecciosas, tumorais, tem as causas traumáticas. Isso hoje em dia é muito comum, que são os pacientes que sofrem traumatismo crânioencefálico, por exemplo, podem ter uma fratura na base do crânio, chamada fossa média, por onde passa o nervo, e seccionar o nervo ou comprimir o nervo nessa fratura, inchar o nervo, determinar. Então, há uma paralisia que só se recupera se você resolver o problema do afundamento craniano, da fratura craniana. Então, hoje em dia, com esse uso irresponsável do motocicleta por jovens sem capacete, alcoolizados, né, sem habilitação, né? Então, é muito comum o aparecimento de lesão do nervo facial por trauma. Quer dizer, eu diria até que a paralisia de Bell, porque a paralisia de Bell, que você falou, é realmente uma paralisia facial, mas de origem idiopática, quer dizer, não se sabe por que ela aparece. Mas essas paralisias, essas outras que eu falei, têm causas. É uma paralisia facial também, mas tem causas. Além dessas 3, existem as causas idiopáticas, que é a paralisia de Bell. Tem as causas, as doenças autoimunes que levam à paralisia, como, por exemplo, o lúpus eritematoso leva a isso. E tem um outro grupo de doenças que é tão variado que a gente não pode classificar assim como traumáticas, infecciosas, tumorais, que dá o nome de outras. Quais são essas outras causas? A hipertensão arterial, a eclâmpsia, né? Então, são inúmeras as causas. Então, quando se diz que a paralisia facial é um fenômeno benigno, que cura, realmente cura quando é a paralisia idiopática. E também não cura 100%. E as estatísticas mostram que cerca de 4% ficam com alguns defeitos. E a gente, na brincadeira, a gente diz que a paralisia facial de Bell é uma paralisia tão simples que cura com médico, sem médico ou apesar do médico. Quer dizer, mesmo que o médico quisesse comprometer no paciente, não conseguiria porque a evolução é para normal. Mas isso é uma maneira jocosa de minimizar uma coisa que às vezes é gravíssima. Em mulher, por exemplo, bonita, é o mesmo em homem, também que os homens hoje em dia estão mais vaidosos, né? Então, traz um transtorno psicológico gravíssimo quando não existe essa recuperação. Eu tive pacientes, mulheres que chegavam chorando, com medo de ficar com aquela sequela definitiva. Entre as causas que o senhor falou aí, dentre as que o senhor não falou, eu escutei, pesquisando e vendo sobre esse tema, vi falar da herpes. Isso é dentro das infecções? Exatamente. A herpes, a questão também da causa que é relacionada ao mito, eu queria que o doutor Flávio esclarecesse, voltada a choques térmicos. Aquela velha história que a nossa mãe
sempre fala pra gente, não vá almoçar, tomar banho, abrir a janela na hora muito corpo quente, essa história do choque térmico. Quanto aos zóster, você me fez uma boa lembrança, porque a paralisia de zóster, a paralisia facial determinada pelos zósteres, geralmente acomete um núcleo chamado núcleo geniculado, que faz parte do sistema do nervo. Essa é mais difícil, dá dor retroauricular muito grande e é difícil também de ser curada e tem uma característica, pode apresentar na pele vesículas que indicam, né, o trajeto do nervo facial e o comprometimento dele. Então essa é a paralisia de zóster. O outro foi da paralisia facial afrígore. Antigamente se pensava isso, que era um choque térmico que determinava. Não há uma afirmação científica disso, não há uma comprovação científica. De forma que todo mundo sai do quente e entra no frio, sai da sauna e vai tomar um banho de água gelada. De forma que sai do sol de Fortaleza, entra no ar-condicionado. Entra no ar-condicionado do carro, né? Ou sai do carro do ar-condicionado e entra no calor. Quer dizer, eu acredito que o choque térmico não interfira. É bem verdade que o que você tem que entender é o seguinte: se você tem um nervo que está comprometido por alguma doença, por diabetes, né? Diabetes leva à paralisia facial, por diabetes mellitus. Então, e você tem uma outra agressão, que é o choque físico, a somação de fatores pode determinar, na realidade, a paralisia facial periférica. Mas eu não acredito que o fator, um nervo rígido, quer dizer, um nervo sadio, com a mudança brusca de temperatura, venha a ficar paralisado. Acho que não. E para diferenciar de um AVC, por exemplo? É muito simples, porque a paralisia facial periférica, como o nome diz, já pega o nervo na sua periferia, quer dizer, depois que sai do tronco cerebral. O tronco é uma central que existe no meio da caixa craniana e que controla tudo, respiração, pulso, temperatura, essas coisas todas. Então, o núcleo do nervo facial sai o nervo facial sai dessa região do tronco. Quando ele sai, a gente chama então de nervo periférico. Passa a ser a porção periférica do nervo, não mais a porção central. Então, quando ele se lesa depois do tronco cerebral, há uma paralisia de todos os músculos de uma hemiface. Na grande maioria de uma hemiface só, mas a paralisia pode ser bilateral também. Mas na grande maioria de uma hemiface, de um rosto só. Né? Essa é a paralisia facial de Bell, a paralisia facial periférica de Ramsay-Hunt, ou a paralisia facial dessas outras causas que nós acabamos conversando. Muito bem. Agora, o AVC. O AVC, o cérebro da gente inerva cruzadamente, quer dizer, o meu cérebro direito inerva a minha face esquerda e o meu cérebro esquerdo inerva a minha face direita. De tal maneira que, mesmo que perifericamente eu esteja com a lesão que impede movimentos da metade da face para baixo, a porção superior ela fica menos comprometida, praticamente normal. Então, você pode enrugar a testa, coisa que você não faz na paralisia facial periférica. Então, para facilitar para a pessoa entender, para o leigo entender, paralisia facial periférica, metade do rosto fica toda comprometida, e paralisia facial central ou do AVC, toda a parte inferior, mas a parte superior fica íntegra, protegida. Não íntegra, mas protegida, diminuída a... E esse diagnóstico, ele é clínico? O diagnóstico é essencialmente clínico, mas você tem que, para afastar essas causas, por exemplo, de um tumor do ângulo ponto cerebelar, ou seja, de um tumor no 8º nervo craniano que determina a paralisia facial periférica, você precisa de uma ressonância nuclear magnética, né? Para afastar uma sarcoidose, que é que você tem que fazer uma punção lombar para ver se no líquido existe aquele elemento que está determinando a paralisia facial. Para demonstrar que a diabetes é por causa que a paralisia é por causa da diabetes, você tem que fazer uma curva glicêmica, assim por diante. Quer dizer, então, entenda isso. É porque nós estamos sempre muito fixados na paralisia facial periférica de Bell. Essa idiopática, que ninguém sabe, porque essa não tem o que fazer, não adianta, né? É aquela que cura com médico ou sem médico, né? Mas as outros tipos de paralisias, que podem ser determinadas por todos aqueles fatores, são inúmeras as causas, né? A gente passaria a manhã toda aqui conversando sobre elas. Então, tuberculose dá isso, né? Eu já disse isso. A lepra, mal de Hansen dá isso também. Então, para quem está preocupado, tenta esse diagnóstico de exclusão. O diagnóstico de exclusão, perfeito, você diz bem. É isso mesmo, você tem que fazer uma série de exames e aí vai ser do bom senso do médico, do neurologista, okay, né, ou do neurocirurgião que está atendendo o paciente. Ok, doutor Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Vídeo de Saúde. A gente está encerrando esse bloco. Agradeço seus esclarecimentos. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, vamos ouvir o depoimento de um estudante que teve a autoestima abalada pela paralisia. É daqui a pouco.
cultural, Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.